Olá, prontos para mais uma live topzera? Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU, aquele momento a gente conversar com jovens, falar sobre o que tem acontecido na vida dos jovens atualmente. Eles contam pra gente as experiências dele e a gente tenta, através desse programa aqui, orientar, influenciar pro bem, porque o que não falta aí são maus influenciadores, não é verdade? Hoje eu tô aqui com o Márcio e com a Lohane, que vão compartilhar com a gente a história deles, e daqui a pouco a gente também vai dar um pulinho lá em Salvador. O pastor Felipe tá com a jovem lá, acho que é a Sabrina que tá lá com ele, que vai compartilhar a história dela com a gente também, tá bom? Então faz o seguinte, não sai daí não, fica aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente já volta com a história deles, já já. Somos o som que vai além da melodia. Somos a arte que você ainda não assistiu. Somos a dança que mexe com sua vida. A força que nos move, sei que você nunca viu. Vou mostrar o meu talento, agora eu quero me apresentar. Nascemos pra vencer, meu time torce pra me ver ganhar. Unidos somos fortes, sempre prontos pra te ajudar. Nossa missão é importante, vem aqui, é o seu lugar. Seja bem-vindo à FJU. Aqui somos muitos, mas todos são um. Nossa força é um dom que vence até o impossível. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra seguir. Nossa missão é formar jovens visionários. Nós ajudamos você a encontrar o seu lugar. Eu não te julgo, te ajudo, meu amigo. Eu sei, você saiu e agora já pode voltar. Vem e cola com a galera que é boa de comunicar. É a voz da força jovem, é o mídia que vai divulgar. Nossa equipe está sempre pronta pra te auxiliar. No encontro bem atentas, tudo pronto pra te ver chegar. Seja bem-vindo à FJU. Aqui somos muitos, mas todos são um. Nossa força é um dom que vence até o impossível. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra seguir. FJU, tamo junto e misturado. Escolha sua tribo, só não vale ficar parado. Que a família é diferente, vai fazer você andar pra frente definitivamente. Só depende de você se envolver, permita se surpreender. Olhe pra nós e enxergue você no futuro. FJU construindo pontes onde existiam muros. Voltamos a apresentar Live FJU. Pois é, vamos lá então falar com a Lohane. Primeiro, você é Lohane? Lohane, né? Sim, senhor. Quantos anos você tem hoje, Lohane? Tenho 17 anos, bispo. 17, novinha ainda. Senhor. Conta pra gente a sua história. Você tá falando pra mim aqui que antes você nem conhecia a Igreja Universal, nada, né? Senhor, não conhecia. Desde novinha, né, eu já comecei com esses complexos. Os meus pais são separados, então eu comecei a ver muitos vultos, ouvir muitas vozes, e na busca de preencher esse vazio da falta de um pai, eu comecei a
a buscar nisso em mudar o meu cabelo, o meu jeito de ser. Você tinha complexo de quê? Você Então, fala de complexo de quê? eu tinha muitos pensamentos. Pensamentos que ninguém gostava de mim. Porque na minha família, eu vivia um tempo com a minha mãe, com meu pai, com uma tia minha. E sempre vivia nisso. Eu nunca tinha um lar específico. Então, eu comecei a ter... Eles se separaram quando você era pequenininha? Sim, senhor. Então, eu comecei a ter esses complexos, né? Então, para me encaixar, para me ter alguém perto de mim, eu comecei a mudar meu estilo de ser. Às vezes, eu não gostava nem de uma música, mas para me encaixar naquele grupo, eu comecei a ouvir aquela música. Então, foi quando eu comecei a me envolver com meninas, né? Tem um parente meu que ele via que eu me vestia como um menino, não vestia roupa como de meninas, então eu fui influenciada naquilo na minha mente. Falei, poxa, se ele fala que eu sou assim, que eu me visto assim, então eu vou começar a fazer isso. Mas você se vestia como menino intencionalmente ou não? Intencionalmente. Eu me vestia porque eu queria mudar de estilo, né? Por mais que às vezes eu não gostava daquela roupa, eu colocava aquela roupa. Então eu comecei a me envolver com uma menina. Mas você gostava de meninas antes de ouvir Não gostava. seu parente falar isso? Não gostava. Eu tentava algo, forçava algo, mas eu não gostava. Então, assim que eu vi que não dava, eu parei. E que tipo de coisa ele falava pra você? Ele falava assim, você se veste como menino. Às vezes essa menina ia muito na minha casa, então ele falava, sou namorada. Então aquilo vinha na minha mente. Então eu via como aquilo que era algo certo. Era algo, poxa, eu vou fazer isso então. Né? Então não dava pra mim, bispo. Quer dizer, você não pensava daquele jeito, mas por causa das vozes, Sim, senhor. das palavras dele, você... eu vou tentar isso para ver como é que é, então. Sim, senhor. Talvez eu seja. Sim, senhor. Então, não dava pra mim. Então, foi quando eu comecei a sentir mais aquele vazio ainda, porque eu buscava algo que não estava dando certo. Então, eu tentava o suicídio, mas eu não conseguia cometer aquilo. Na hora que eu ia cometer o ato, vinha algo na minha cabeça, que não é certo. Eu tentava me automutilar, não conseguia. E a automutilação veio dessa menina. Eu vi ela se mutilando na sala de aula. Então, eu falava, poxa, se ela tá fazendo isso, eu também vou fazer. Para chamar a atenção dela, porque era o que ela fazia, então achei que ela ia gostar também, né? Só que eu não conseguia, porque era só eu e a lâmina naquele momento. Então eu não conseguia realizar aquilo. E sua mãe sabia dessas coisas? Não, senhor. Você não falava com ninguém sobre isso? Não falava, porque eu não conseguia falar, porque minha mãe também, ela só ficava no celular o tempo todo. Eu não tinha atenção, então eu não tinha atenção nem do meu pai e nem da minha mãe, né? Sua mãe ficava no celular o tempo todo. Sim, olha só, essa é nova, hein? A gente ouve muitas reclamações de pais dizendo, meu filho não sai do celular, meu filho não sai do videogame, né? O pai reclama, a mãe reclama que não há diálogo, né? Que não há comunicação entre os pais e os filhos. Muitos pais reclamam disso. Mas no caso dela, olha aí, pai. Olha aí, mãe, preste atenção. No caso dela foi o contrário. Ela estava sofrendo, né, pensando em tirar a própria vida, se automutilando, fazendo escolhas erradas na vida dela e não conseguia falar com a mãe, porque a mãe estava sempre no telefone, sempre no celular. Né? Sim, senhor. E teve esse tempo, né, da fase dos meus 13 para 14 anos, bispo, que eu ficava só dentro de casa, com aqueles pensamentos, com aquelas vozes, eu começava a ver vultos, por conta que eu não tinha ninguém. Né? Então eu não saía de casa porque eu estava começando a ter a síndrome do pânico. Eu pensava que se eu saísse de casa, as pessoas iam me matar, as pessoas iam me perseguir. Então eu comecei a me envolver em redes sociais, aplicativos de amizades. Então ali eu começava... Aí eu entrava num grupo de rap, eu começava a rimar, a batalhar naquele grupo ali. E eu falava muito palavrão, muitas besteiras eu falava. E minha mãe só escutando aquilo. Minha mãe gritava comigo, brigando. Só que aquilo era da forma de eu chamar a atenção dela. Olha, eu tô tentando ser alguém. Em outras palavras, sai do telefone. Sim, senhor. Então, foi quando também começou a ver o vício da pornografia. Era o meu passatempo. Porque eu não tinha nada pra fazer, eu não saía de casa. Como é que você descobriu a pornografia? A pornografia, na verdade, descobri de novinha, desde novinha. Eu ficava em casa sozinha. Então, eu cheguei a ver no celular. E aí começava a vir. Só que teve um tempo que eu não fazia mais isso. Por conta que eu comecei a me interagir com outras coisas. A menina, em grupos. E aí foi esse tempo que eu fiquei em casa. Tava na pandemia também. Começou a vir a pandemia. Então, eu comecei a me envolver mais nisso. Né? Então, eu não saía de casa, não estava tendo escola, então eu comecei a me envolver na pornografia e no aplicativo de amizade, de rap. Então, veio também quando eu comecei a beber e cheguei também a fumar,
e experimentei maconha, tudo escondido dos meus pais. Eles não tinham noção disso, né? Então, foi quando que eu via vários pensamentos assim, eu quero ir na igreja, mas eu não tinha forças para ir na igreja. Então, foi quando eu falei Qual assim, igreja? Já conhecia a Igreja Universal? Não. não, senhor, era outras igrejas. Só que teve uma vez que eu vi passar na televisão falando sobre a Igreja Universal e me deu um desejo de ir. Só que eu não quis ir. Então, por influência de uma familiar minha, eu comecei a ir na Ubanda. Porque falava que lá ia resolver meus problemas, por conta que a minha avó, que era falecida, ela teve o envolvimento na Ubanda. Então, ela falou que eu tinha um dom. Falou que eu tinha um dom. Então eu comecei a frequentar. E tudo que eu ouvia, os vultos que eu via, ela falava que era um dom. Então eu falei assim, poxa, eu tenho algo, então eu vou aprimorar isso. Só que eu comecei a chegar, foi totalmente diferente. A minha vida virou de ponta cabeça. Eu comecei a ouvir mais vozes, ver mais vultos. Então foi quando eu falei, chega, que foi a briga que teve dentro de casa. Né? Teve uma briga dentro de casa. Então eu decidi sair de casa naquele dia. Saí. Foi pra onde? Eu fui encontrar um rapaz que eu namorava na época. E no meio do caminho, eu tava num lugar bem alto de onde eu moro. Como se fosse uma passarela, praticamente. E eu falei ali pra Deus. Né? Eu tava tão cansada, bispo, tão exausta, psicologicamente, fisicamente. Eu falei assim, se você existe, me ajuda. E olha que lá atrás, eu desconfiava da existência dele, eu duvidava da existência dele. Então, no meio do caminho, eu encontrei uma igreja universal. Teve um jovem que me entregou um jornal para mim e para esse rapaz que eu namorava. Só que eu me interessei. Só que por ele não ter se interessado tanto, a gente subimos para a quadra que a gente ia andar de skate. Então, lá, ele entrou na quadra, só que eu não me senti bem de entrar lá. Então, eu falei assim, eu vou voltar. Mas eu não queria voltar para casa. Eu queria voltar, eu ia para algum familiar, mas eu não ia voltar para casa. Eu já estava decidida. Então, no meio do caminho, eu encontrei aquele jovem de novo, da Força Jovem. E eu falei, eu posso te ajudar a entregar esse jornal? Eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu ia falar, mas eu só queria passar o meu tempo ali, né? E, imediatamente, ele me entregou o jornal. Só que, assim, eu entreguei mas ele já me levou para conversar com o pastor, que era realmente o que eu precisava. Conversei com o pastor, ele conversou comigo, e ali foi que eu achei ali a porta, a saída, a solução. Aquilo que eu não estava encontrando, ali eu encontrei. Então, ele conversou comigo, a gente firmou um propósito, só que estava na pandemia ainda, então a igreja não estava aberta para reuniões. Então, dentro de casa, eu falei assim, poxa, eu tomei aquela decisão, fui eu e Deus. Ninguém precisou ficar me empurrando. Então, numa reunião de casa da Cruz, né, eu tinha um piercing no lábio e veio assim na minha cabeça. Poxa, sabe, tudo aquilo que você falava palavrões no aplicativo, ficava rimando coisa, nada a ver, porque eu não gostava mais de fazer aquilo para chamar a atenção da minha mãe. Porque ela reclamava tanto e era aquilo que eu queria, chamar a atenção dela. Eu tirei o piercing. Eu não consegui tirar. Quem tirou para mim foi a minha mãe, numa decisão minha. E ali começou a vir as vozes que eu enfrentava. Uma obreira me orientou. Ela me orientou, falou que eu tinha que enfrentar aquilo, porque eu estava dentro da igreja uma vez e eu vi um vulto. Só que aquilo não era normal, era algo que eu já via há muito tempo. Então ela me orientou. Ela falou para mim, você tem que enfrentar isso. E foi uma vez eu ouvia muitas vozes de madrugada. Então eu dormindo, eu ouvi. Eu levantei naquele momento, falei assim, eu não aceito mais ouvir essas vozes, eu não aceito mais ver os vultos, porque eu não quero isso para mim. Eu não preciso disso. A partir daquele dia, daquela decisão que eu fiz, eu nunca mais ouvi vozes, nunca mais vi vultos. Parei de frequentar a Ubanda que eu ia, né? E ali foi tudo diferente. Comecei a me entregar mais. Falei assim, agora eu quero uma vida com Deus. Então eu me batizei nas águas. Foi uma decisão, me batizei nas águas. Parei tudo aquilo que eu fazia, a pornografia, os palavrões, beber, fumar escondido, tudo que eu fazia, ficar com meninas, ficar com rapazes, eu parei de fazer. E ali agora foi entre o meu pensamento, né, a minha emoção, eu tinha que lutar contra aquilo, porque eu era muito sentimental, porque eu fazia tudo para agradar as pessoas, para me encaixar em grupos. Então eu tinha que enfrentar aquilo. Me batizei nas águas, tive meu encontro com Deus e Deus falou tudo o que eu fazia e tudo que eu tinha que enfrentar. Então foi nisso que eu fiz. Então, eu me envolvia em tudo, buscava o Espírito Santo, veio a Fogueira Santa de Israel. Né? Veio a Fogueira Santa de Israel. Então, Isso foi ano passado. Ano passado. Veio a Fogueira
a Fogueira Santa de Israel. Foi minha primeira Fogueira Santa. Então, eu estava em um emprego que o ambiente não era mais para mim. As pessoas falavam coisas que não encaixavam mais comigo, não fazia mais parte de mim ali. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou entregar esse trabalho não é mais para mim. Na fé, na certeza que Deus ia me honrar. E foi o que Ele fez. Eu entreguei tudo, eu subi em cima do altar, só que Deus falou para mim, ainda te falta uma coisa, a mágoa, o rancor que eu tinha do meu pai. Porque eu não falava com meu pai, bispo, eu tinha raiva dele. Isso machucava tanto a mim quanto o meu pai. Então, eu saí do altar, todo mundo voltando pro lugar, eu me ajoelhei na frente do altar e falei assim, eu não vou sair daqui até receber o teu espírito. Eu não vou. E ali eu entreguei tudo, eu me desfiz, sabe, por completo. E ali veio a certeza do Espírito Santo. Veio a certeza que Deus era comigo, que eu não precisava mais ficar procurando coisas, pessoas, aceitações de ninguém. E foi isso que aconteceu. A Força Jovem te ajudou de qual forma? Me ajudou a me conhecer. A conhecer o caminho que eu devo seguir verdadeiramente. Porque eu não sabia qual era a minha essência. Hoje eu sei a minha essência. Através deles. E as pessoas ao seu redor veem uma Lohane diferente hoje? Sua mãe, seu pai, o que eles falam de você? Sim, o meu pai, principalmente, ele é o mais feliz. Ele manda mensagem falando que tá feliz com isso, porque antes eu não conseguia nem olhar na cara do meu pai. Hoje eu mando mensagem pra ele, ligo pra ele, converso com ele. Ele mora distante, mas a gente tem um contato muito forte. A minha mãe, ela não demonstra muito ainda, né? Mas teve uma vez que ela demonstrou, quando um pastor conversou com ela, ela chorou, falou que mudou, que tem orgulho de mim, né? A minha família em si não me reconhece mais, fala que eu sou outra pessoa. Na escola, então, foi onde teve mais diferença, porque o pessoal da minha escola viu como eu era antes e a minha mudança de agora. Então, às vezes, tem muitos que nem acreditam. Falam, a Lohane fazia isso, a Lohane queria bater nas pessoas, xingava as pessoas. Eu era muito agressiva, só que hoje eu não sou mais assim. Você está trabalhando, estudando, o que você faz? Sim, senhor. Eu estou estudando, estou no 3º ano, né, o último, e Deus me honrou com um emprego. Né, me honrou com um trabalho carteira assinada, onde eu tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus, tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. E o que você quer para o seu futuro? Bispo, eu quero fazer a obra no altar, sabe? Eu me coloquei à disposição. Antes eu não queria me colocar à disposição, mas hoje né, nessa vigília foi quando eu me coloquei à disposição. Eu quero ter essa essência, exalar essa essência que vem do altar, e eu me coloquei à disposição disso. Então, vai em frente. É isso aí. O que Deus busca? Aqueles que têm o Espírito dele, porque para você ter o Espírito dele, você tem que ter entregue tudo para ele. Né? Ninguém vai receber o Espírito Santo se não entregar a vida por completo para Deus. E que tenham disposição. Disposição para ir por esse mundo afora aí, pregando a palavra. Tem disposição para isso? Tenho, sim, senhor. Vamos ver, então. A gente já volta. Vamos intervalo rapidinho, a gente vai lá em Salvador. Vamos lá na Bahia falar com o pastor Felipe. Não sai daí, não. Você está assistindo Live FJU. Ninguém merece ficar horas e horas rolando o feed sem novidade nenhuma, não é? As mesmas trends, os mesmos posts, um repeteco danado nesse mundo da internet. Mas tem um pessoal aí que está revolucionando as redes sociais. Eu estou falando da FJU. Se você quer ficar antenado no que essa galera faz, então já começa a seguir os perfis oficiais do grupo, começando pelo Insta, @oficialfju. Lá você encontra fotos maneiras, melhores momentos dos eventos, além dos avisos sobre as atividades promovidas pelos projetos. Curte live? Através do perfil Força Jovem Universal no Facebook e YouTube, você pode assistir um programa diário com histórias surpreendentes, além dos melhores cortes do FJU Cast. Também tem novidades nas redes sociais do Projeto Help. No perfil @help.fju, você encontra mensagens motivacionais de apoio e superação que com certeza irão animar ainda mais o seu dia. E tem o site deles também que você pode conferir tudo sobre o projeto. É só acessar projetohelp.com. Falou em animação, falou na banda FJU. O canal do YouTube deles é repleto das melhores músicas e videoclipes. E no Instagram, @banda.fju, não é diferente, viu? Então corre pra conferir. Pegou as dicas? Segue aí e vem ficar junto e misturado com a FJU. Voltamos a apresentar Live FJU.
Vamos para Salvador agora, então? O Felipe já está conectado com a gente aí? Fala, painho! Tudo bem, bispo? Tá Toda a me- galera que tá ligada aí na live FJU. Tá ligado. Tá me ouvindo bem? Com certeza. Que ótimo. Como é que estão as coisas aí, na Bahia? Bispo, tá tudo bem, graças a Deus. Os jovens tiveram uma experiência extraordinária nessa última vigília. Saíram para exalar verdadeiramente o bom perfume de Cristo. E foi isso que aconteceu também com a Sabrina, que vai contar a mudança radical que aconteceu na vida dela, bispo. Tudo bem? Sam? Tudo bem, bispo. Quantos anos você tem hoje? Tenho 19. 19. Tá na Força Jovem quanto tempo? 3 anos e 10 meses. Faço 4 agora em dezembro. Então eu quero saber primeiro os primeiros 16 anos, né? E depois o que aconteceu nesses 3 anos aí de Força Jovem. Então, bispo, eu cheguei aqui na FJU depressiva, só vivia dentro de um quarto, no escuro. Eu costumava comparar muito a minha vida com a vida dos jovens no Instagram, né? A gente sabe que geralmente quando é final de semana, os jovens costumam postar fotos, vídeos que estão em festas, paredão. E com isso eu acabava comparando a minha vida. Poxa, geral curtindo, aproveitando o final de semana, enquanto eu estou aqui dentro de um quarto, no escuro. E aí que vinham os maus pensamentos, pensamentos de que ninguém fazia questão da minha amizade, porque assim, no colégio eu conversava com todos, brincava, conversava, dava risada, mas quando eu chegava em casa, só eu sabia a tristeza, o vazio. E com isso, a gente sabe, né? A gente é jovem, quer sair, passear. Então, eu sempre marcava com o pessoal da minha sala para estar indo no shopping, no cinema, mas sempre dava uma desculpa. Ah, eu estou sem dinheiro. Ah, eu não posso. Ah, minha mãe não deixa. E com isso, vinham os maus pensamentos, né? Aí vinha a tristeza. Eu me sentia muito sozinha. Era uma loucura na minha mente. Ao mesmo tempo que eu queria estar com amigos, pessoas próximas, eu costumava me isolar. Queria me isolar também das pessoas. E isso não era só no que se tratava do colégio, mas também na minha família, na minha casa. Ao mesmo tempo que eu queria a atenção do meu pai, eu costumava me isolar muito, né? Que era ficando no quarto. Eu tinha muito ódio do meu pai, muito ódio mesmo. Na época, se eu pudesse, já teria matado ele, porque ele era muito grosseiro, né? Assim, na forma de tratar, de falar. E eu, como era uma jovem muito sentimental, qualquer coisa me afetava, né? Qualquer palavrinha dele, eu já tomava para mim. E aí eu cheguei aqui também com vazio, no qual eu tentava preencher com a bebida, pornografia, tudo isso, mas nada preenchia. Eu costumava não só também ficar em casa, mas muitas vezes eu ficava, mas saía, ia para shows com primas, algumas colegas, mas nada resolvia. Tudo não passava de um prazer momentâneo, né? Porque quando a gente está ali numa festa, a gente bebe e tal, aí vem aquela alegria, aquela gargalhada toda, mas depois que tudo passa, os problemas continuam, né? A tristeza, o vazio. Então, dentro de mim havia um vazio sem fim, sem fim, sem fim mesmo. Minha vida, quando eu vou convidar os jovens falando, eu costumo dizer que era em preto e branco. Eu, aparentemente, era uma jovem que poderia ter tudo, né, fisicamente, mas o principal eu não tinha, que era o Senhor Jesus na minha vida. E eu estou aproveitando para falar isso porque muitos jovens, né, às vezes, pode ter tudo, ter um pai, uma mãe que dá tudo, mas dentro dele é podre, vazio. É aquele jovem que costuma estar sempre em festas, saindo, mas dentro dele, só ele sabe o que se passa ali, né? E comigo era assim. No colégio, ninguém percebia nada disso em mim, porque eu sempre era aquela de ficar ali dando risada, contando piadinha, mas dentro de mim era uma tristeza sem fim. Era uma coisa tão horrível que, do nada, de repente, eu começava a chorar. Uma tristeza, assim, me pegava. Às vezes nem tinha um motivo, porque geralmente a gente fica triste com alguma situação, né, que acontece. Mas comigo a tristeza me tomava e eu não sabia o porquê daquilo. E eu lembro que teve uma época na minha vida que eu estava quase ficando louca, quase perdendo o juízo mesmo. Porque meus pais viram um certo comportamento em mim. Ah, Sabrina, qual o comportamento?
Quando eu saía na rua, tinha vergonha das pessoas, ninguém poderia me olhar, né? Que era um complexo, tinha complexo de inferioridade com o meu corpo. Então, assim, tudo isso me fez ser uma jovem vergonhosa. Procurei um psicólogo, não por vontade minha, né? Mas meus pais viram esse comportamento meu estranho e resolveram me colocar no psicólogo. Não é desmerecendo a profissão, mas comigo não resolveu nada. Parecia que só piorava, porque eu nem sabia o que estava acontecendo comigo, só ficava mais confusa e mais angustiada, sem saber do porquê eu estava vivendo tudo aquilo. Né? Eu vim de um lar muito conturbado, na minha casa mesmo, muitas brigas, e isso me fez desenvolver esses traumas, né? Essa depressão. Só vivia dentro do quarto, só dentro do quarto mesmo, muito sono, sem ânimo para nada. Tinha momentos mesmo que eu ia dormir 11 da noite, dormir 11 da noite não, perdão, ia tomar banho 11 da noite, final de semana, assim, totalmente desleixada, sem ânimo para nada, prazer na vida. E aí foi que me convidaram para a FJU depois de muito tempo, eu resisti bastante, porque dentro de mim eu falava assim, que negócio de igreja, para que isso, FJU? Né? Geralmente a pessoa tem aquele achismo, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado. Mas aí eu abri o meu coração, abri a minha mente, né? Resolvi olhar para dentro de mim e reconhecer que eu precisava de ajuda. E aí foi que eu vim para o Encontro Jovem, vim conhecendo direitinho, né? Fui vendo, me firmando. E aí, a cada dia, eu não precisei ter uma pessoa ali me chamando, me forçando. Eu mesma que fui vendo a mudança no meu interior. Eu ainda nem tinha me batizado, ainda nem tinha recebido o Espírito Santo. Mas aí, quando eu ia para o psicólogo e fui começando a vir para os encontros jovens, aos pouquinhos, quando eu menos esperei, tudo aquilo que eu carregava, né, aquela tristeza, aquele vazio, tudo isso aos poucos foi saindo. E aí foi que eu resolvi me batizar. E eu não fui aquela jovem que estava no encontro jovem, e aí o pastor falou, você que quer se batizar, vem aqui à frente. Não, eu já estava decidida, né? Eu já estava com aquilo dentro de mim de mudar de vida. Então, na minha casa mesmo, eu já saí preparada. Trouxe a minha roupa, trouxe a minha toalha, tudo isso porque eu estava definida de fato, me entregar para Deus de verdade, porque eu não estava aguentando mais a vida que eu estava levando no fundo do poço, né? Uma vida em preto e branco. E aí fui vindo para os encontros, tal, tudo direitinho. E aí veio Jesus Daniel, né? E a obreira que me acompanhava, quando eu cheguei aqui, me falou sobre o Espírito Santo, mas eu não entendi nada. Parecia que ela estava falando inglês, embolado, que eu não estava entendendo nada. E aí veio o jejum de Daniel e eu me lancei com toda a minha força, né? O jejum de Daniel, a gente sabe que a gente está se afastando de informações seculares, né? Então eu coloquei toda a minha força. Resolvi me afastar de tudo aquilo que me afastava de Deus, né? Amizades que me afastavam de Deus no colégio, né? Muitas coisas na internet, por exemplo, eu tinha um vazio, então eu tentava preencher com pornografia. Então, como vejo Jesus Daniel e eu queria uma mudança na minha vida, de fato, foi então que eu resolvi me mergulhar nesse jejum de Daniel. E aí foi quase no finalzinho assim do jejum de Daniel mesmo, foi numa quarta-feira à noite, eu vim participar da reunião, só que eu não falei assim, vai ser hoje, incrível, né? Que foi que nem o meu batismo. Eu já saí de casa determinada, preparada. E no dia do meu batismo com o Espírito Santo não foi diferente. Eu não me preparei no dia. Eu vim me preparando todos os jejuns de Daniel e num dia anterior eu determinei, em um momento na minha casa com Deus, eu determinei, meu Deus, vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Eu vou sair mais cedo do colégio, na época eu estudava à tarde, né? E aí, quando terminava no horário perto da reunião, eu não queria sair correndo. Então eu falei, meu Deus, amanhã eu vou sair mais cedo, não importa se eu vou filar a aula, que vai ser, mas eu vou sair mais cedo. O colégio era pertinho da minha casa, uns 5 minutos. E aí eu cheguei, graças a Deus, no dia seguinte, na quarta, eu consegui sair mais cedo. Cheguei em casa, me organizei, me arrumei. E minha mãe, sem entender, que agonia é essa menina, o que está acontecendo? Aí eu vim no Uber, né, só em espírito pensando, é hoje, calada, só em espírito pensando, Espírito Santo, Espírito Santo. E aí foi que chegou na igreja, eu queria sentar bem lá na frente. Parece besteira, assim, falando, mas que
E tem a ver, sim, também. Tem a ver. Foi aí que eu saí correndo, saí na agonia. Minha mãe, peraí, menina, tenha calma, que agonia é essa? E aí eu fui sentar lá na frente, bem na frente. E aí teve a reunião, tudo direitinho, o bispo pregando. Eu queria que o bispo terminasse logo de pregar, porque eu queria que começasse logo a busca. Então, teve a busca, tudo direitinho. E aí, quando o bispo falou, receba o Espírito Santo. E aí, dentro de mim, assim, eu tive paz, um alívio, assim, uma alegria que eu nunca tinha sentido, nem quando eu bebia, nem quando, tipo assim, eu tava em festa, em shows. Eu nunca tinha sentido isso. Nunca, nunca, nunca mesmo. A gente fala sentir, é no sentido de sentir alegria, paz, não tremedeira, arrepios, nada disso. Mas, de fato, uma alegria que vem de dentro. Não é aquela paz de dar um suspiro assim, tô em paz. Não, mas a paz mesmo que vem de dentro, né? De saber que por mais que venham os problemas, os dias maus que vêm para todos nós, é o que eu costumo falar, bispo, quando eu vou convidar os jovens aí fora, que problemas todos nós passamos. Tanto quem é de Deus, quanto quem não é, quem está fora da igreja, quem está dentro. Mas há uma diferença. Quem tem Deus, os problemas vêm. Mas Deus, ele nos dá força, nos dá discernimento, direção, né, para vencer aqueles problemas. Mas quem não tem Deus, vem o desespero, o medo, a angústia. Então, assim, valeu a pena eu ter abrido o meu coração, a minha mente, de vir conhecer a FJU. E, pela misericórdia de Deus, estou aqui até hoje, né, à disposição de ajudar outras jovens, porque eu sei que Deus conta comigo. E você que está aí me assistindo agora, de repente tem um desejo de suicídio, como eu também tinha, nunca cheguei a cometer, mas desejava sim, saiba que para você tem chance. Para você pode haver uma mudança. Deus sabe tudo que se passa dentro de você e Ele quer mudar a sua vida, assim como mudar a minha também. Quando a pessoa muda, ela quer dar, né? Ela quer falar, é isso aí mesmo. E o Encontro Jovem aí, para os baianos que estão nos assistindo, quiserem conversar com você, com a Sabrina também, né? Quem sabe tem as jovens aí passando pelo mesmo que ela passou, querem uma orientação. Qual dia, horário, endereço, o que eles têm que fazer? Bem, bispo, o Encontro Jovem acontece todos os sábados às 15 horas, aqui na nossa Catedral da Fé, na Avenida CM 4197, próximo ao Shopping da Bahia, como também em todos os polos da FJU. Nós estamos de braços abertos para receber essa galera que precisa de ajuda. E a mudança radical que aconteceu na vida da Sabrina, pode ter certeza que vai acontecer na vida de todos que chegarem até nós. É isso aí. Então tá bom. Hoje a gente tem um encontro, o Algo a Mais. Eu não sei se na Bahia também é segunda-feira ou não. Isso. Toda segunda-feira, às 19h, nós sempre nos reunimos no auditório do B e batemos um papo massa com a galera que quer algo a mais de Deus. Então, quem quiser pode ir hoje já, né? A partir das 19 horas. Com certeza. Isso mesmo. Hoje mesmo, não precisa esperar para o sábado. Tá bom, então. Um abraço para vocês, tá? Fica com Deus. Tchau, Sabrina. Um abraço, bispo. Tchau, bispo. Tchau. Pois é, a reunião do Algo a Mais acontece hoje aqui também no templo, bem do ladinho, né? Na nossa Catedral do Brás, a partir das 19h30. A gente chama reunião do Algo a Mais para quem quer mais, né? Para quem quer mais de Deus, quer aprender mais, aquela mensagem sólida, para que você possa andar no rumo certo, para que as suas decisões venham ser pautadas na direção de Deus, na palavra de Deus. Porque, você sabe, o jovem vai ter que tomar muitas decisões na vida. Você vai decidir o que você vai estudar, onde você vai trabalhar, com quem você vai casar. São decisões que você toma que vão trazer consequências para o resto da sua vida. Então você não pode se dar o luxo de errar, você tem que fazer da maneira certa. E quem melhor para nos guiar do que Deus, que sabe todas as coisas, que sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe não apenas aquilo que nós queremos, mas ele sabe aquilo que nós precisamos. Então, essa reunião, o intuito dela é justamente isso, né? É dar oportunidade para Deus dar algo a mais para a gente, para que a gente possa crescer na fé, desenvolver a nossa fé e que as decisões venham ser certas. Então, se você quiser, aqui daqui a pouquinho, 19h30, na nossa Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia, 499, está aí o local onde a gente tem a nossa reunião, a chamada reunião do Algo a Mais, para os jovens que querem
algo a mais. Tá bom? Sai daí não, a gente já volta para falar com o Márcio, que vai compartilhar com a gente a história dele também. Você está assistindo Live FJU. Me diga, quais são os seus talentos? Tenho a certeza que você tem muitos, então bora desenvolver! A Força Jovem Universal é uma grande academia de talentos. São projetos para desenvolver seu talento. Se você curte práticas esportivas, temos o Projeto Esportes, contando com diversas modalidades esportivas nas quadras, em campo e nos tatames. E para quem gosta da área artística, como o canto e dança, temos o Projeto Cultura, que gratuitamente temos oficinas de dança, música e peças teatrais. O Uniforça atua na organização de eventos, além de prestar apoio ao Corpo de Bombeiros durante acontecimentos na sociedade, como enchentes, incêndios e outros fatos. A galera é bem preparada e recebe treinamento de primeiros socorros para que sempre estejam prontos para ajudar. E em um mundo conectado, é claro que a FJU teria um projeto para quem está sempre online. É o Projeto Mídia, atuando nas produções audiovisuais como matérias jornalísticas, entretenimento, curta-metragens, videoclipes, lives e podcast, como também no grafismo, identidade visual, designer gráfico, fotografia e mídias sociais. Eles são a voz da FJU no mundo digital. Não te julgo, te ajudo. O Projeto Help está presente em todo lugar que você imaginar, seja na escola, no metrô, nas pontes e nas redes sociais, levando uma palavra positiva a todos aqueles que enfrentam problemas de saúde mental. E se você precisa desabafar, chama o Help, 24 horas disponíveis para te ajudar através do WhatsApp 11 42 00 0034. Fazer faculdade é um sonho para muitos, e o FJ Universitários conta com uma equipe que presta apoio com cursos dinâmicos e práticos de idiomas, reforços de matérias principais e simulados para dar aquela força no Enem. E tudo gratuito, viu? Sem limites para resgatar, o Projeto Arcanjos realiza visitas para quem um dia fez parte de nossa família, mostrando que também sentimos saudades de você. As assistentes colaboram diariamente na organização e cadastro de nossos voluntários por todo o Brasil. Por fim, o Atalaia é responsável por apresentar essa família que está em mais de 100 países. Além disso, a FJU realiza inúmeros eventos, como Namoro Blindado em Concert, Curta FJU, Luau FJU, Mega Dance, Foto Challenge. A FJU tem dias marcantes e madrugadas também. A FJU Night ocorre todo ano e são reuniões que duram a noite toda, trazendo sempre temas relevantes ao cotidiano do jovem, com animação e muita música. E todo fim de semana, um pedacinho dessas grandes mobilizações ocorre em um polo da FJU próximo a você, que chamamos de Encontro Jovem, onde uma galera super animada está de braços abertos para te receber. E você quer ficar por dentro de tudo que rola da FJU? Então acesse nosso site forçajovemuniversal.com e nos siga nas redes sociais, Instagram, @oficialfju, Facebook e YouTube Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca! Voltamos a apresentar Live FJU. Pois bem, você que não conhece muito a Força Jovem, você acabou de acompanhar aí esse vídeo que fala um pouquinho do trabalho da FJU. Para quem quiser saber mais informações, acesse nosso site, forçajovemuniversal.com. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, que é o @oficialfju, como vocês já sabem. Facebook e YouTube é o Força Jovem Universal. Tem o canal da banda FJU, que você assistiu aí durante o programa, uma das canções da banda FJU, que é o Banda FJU, tá bom? Então a gente tem projetos para você, o que não falta é coisa para você fazer. Nós estamos prestes de terminar o ano 2022, tivemos vários eventos em 2022 e tem muito mais coisa vindo aí em 2023. Então junte-se a nós, você que gosta de cantar, dançar,
atuar, praticar esporte, você que curte fotografia, filmagem, você é jornalista, você gosta de fazer reportagens, você gosta de ajudar as pessoas, quer dizer, seja qual for o seu talento, ele vai ser muito bem utilizado na Força Jovem Universal, ajudando pessoas, ajudando jovens como você. Então, se você quiser, junte-se a nós, procura a gente hoje mesmo num polo da FJU mais próximo de você. Tá bom? Vamos lá então, Márcio. E você? Tua história, quantos anos você tem? Tenho 24 anos. 24. Bispo. Qual é a tua história? Começando lá do começo, Márcio. Sim, senhor. Bispo, eu tive uma infância muito conturbada. Né? Ali com 10 anos, eu fui criado com a minha mãe, com a minha avó e com as minhas 2 irmãs mais novas. E dentro pai? E meu pai, ele foi separado da minha mãe assim que eu nasci. Assim que eu nasci. E quase a mesma história dela, né? Sim, senhor. Por esse fato de não só, né, o meu pai ter se afastado da família cedo, também dentro de casa, por conta de outros familiares, em casa tinha muita briga. As pessoas se desentendiam por tudo. E a gente sempre se via, inclusive eu, por ser o único homem na família, né, ali sendo criado pela mãe, pela avó, eu me via muito distante de, se precisar de ajuda para alguma coisa, eu não podia confiar em ninguém que estava ali. Porque o que eu via dentro de casa eram as pessoas mais separadas do que unidas. Tinha muita briga dentro de casa. Eu tinha um tio viciado, então eu via ele ali até mesmo usando droga. Às vezes via na rua, caído, jogado na rua. A má fama chegava dentro de casa, de que o seu tio está na rua. Minha avó também era viciada no álcool. Então, a criança vendo isso, a opressão só aumentava. Bispo. Quer dizer, sua imagem de homem era um pai que abandonou você e um tio viciado em droga. Sim, senhor. Né? Eram os exemplos que eu tinha. E eu, claro, não queria seguir aqueles exemplos. Só que eu não tinha referência. Eu não tinha referência. Mais para frente, a minha avó ela começou a frequentar a Umbanda. A minha mãe também não tinha nenhuma religião e acabou também frequentando esses lugares. E eu cheguei a ver criança ali com as minhas 2 irmãs. Eu via a minha avó manifestar dentro de casa. E a gente não sabia o que fazer. A gente nem sabia realmente o que estava acontecendo com ela. A gente não sabia o que era aquilo. E não sabia como lidar. Minha mãe não via porque ela trabalhava muito. Ela sustentava a família. Mas a gente passou por isso. Isso deixava a gente mais oprimido, porque era sempre a gente sozinho. Quando não era minha avó bêbada, era o meu tio viciado dentro de casa. A gente foi crescendo vendo isso. Na adolescência, na escola, isso tudo acontecendo. As coisas aumentando, as brigas aumentando, as pessoas mais divididas dentro de casa. Dentro de casa. Uns amigos me apresentaram a pornografia. Quando eu chegava em casa da aula, eu só tinha tempo para estudar, chegava, comia, dormia, dormia tarde vendo pornografia. E alimentava isso. Ia para a escola, comentava com os amigos, eles indicavam isso, aquilo. Foi me apresentada a pornografia dentro da escola. Eu via também que eles precisavam de ajuda. Aquela também era a saída para eles, assim como a automutilação é apresentada para muitos dentro da escola. E foi me apresentada a pornografia. Isso me distanciou cada vez mais de quem estava dentro de casa e podia me ajudar, porque ninguém sabia. Ninguém sabia que eu dormia tipo 3 horas da manhã porque estava assistindo pornografia. E alimentava isso. E mais vazio ainda. Porque aquilo não supria. Eu só alimentava, mas não me supria. Não me supria. Depois, né, de conhecer a pornografia, eu não parei, digamos assim, por completo de assistir. Mas aquilo ali não me fazia mais bem. Então, já não fazia mais efeito, na verdade. Eu comecei a me envolver com álcool, comecei a juntar com os amigos, chamavam, vamos, sai de casa, sai um pouco de casa, está muito dentro de casa. Está muito preso à sua casa. E dentro de casa eu não queria estar mesmo, porque o que eu via era briga. Então eu queria ir para festa, bar, conhecer gente, conhecer pessoas, estar envolvido com essas pessoas. Porque ali elas poderiam me apresentar algo novo, porque eu estava em busca disso. Eu estava em busca disso. Pior momento qual foi, assim, que você descreveria da sua vida jovem? O pior momento, bispo, foi quando eu comecei a odiar a Deus. Eu comecei a odiar a Deus, porque eu não via a resposta, porque a minha família, querendo ou não, mesmo tendo conturbada, ela buscava uma fé, uma religião, mas não tinha resposta. Não tinha resposta. E isso é o que eu mais questionava, porque elas ali faziam as ofertas delas nos lugares que elas frequentavam, e esse Deus não respondia. Esse Deus ele não existia para mim. Ele sim roubava as pessoas, ele tirava a paz das pessoas, ele não dava paz para elas. E isso me deixou cada vez com mais ódio de Deus, mais longe de querer um dia acreditar ou se entregar para esse Deus, ou querer ver mudança através desse Deus. E eu me vi no fundo do poço. Porque depois de festas também que não me alimentavam mais,
Eu fui para a faculdade, conheci ali pessoas que também tinham a mente delas formadas, já me achava mais maduro também, de ser o dono do próprio nariz, e comecei a frequentar lugares com essas pessoas. E isso, o vazio só aumentava. Só aumentava, porque eu me via mais sozinho, mesmo, embora eu conhecesse muita gente nova, muitos lugares novos, e eu me sentia mais sozinho. Que lugar você fala? Começou a frequentar? Eu já frequentei com as pessoas da faculdade prostíbulo. Eram lugares, bispo, sinceramente, eu não sei como eu chegava nesses lugares. Eu sei que eu frequentava esses lugares e ali tinha bebida, droga, meninas ali que eu podia conhecer. Eu não sabia como eu ia parar lá. Mas eu chegava a esses lugares. Porque voltar para casa eu não queria. Quer dizer, você culpava a Deus por todo o sofrimento da sua família. Sim, senhor. Mas as pessoas da sua família estavam buscando Deus da maneira errada. Sim, senhor. Né? A culpa não foi de Deus que o seu pai deixou a sua mãe, que seu tio se tornou um viciado. Foram escolhas deles. Né? E Deus... E aí tá, né, que as pessoas não entendem. A maior arma que Deus nos deu, o maior poder que Deus nos deu, chama-se livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio e eu também. Todos nós temos. Se eu quiser aqui agora, nesse momento, desligar o microfone, sair daqui e ir embora, ninguém vai me parar. Ninguém pode me parar. Por quê? Porque é a minha vida. Eu decido o que eu vou fazer com a minha vida. É claro que todas as decisões que eu tomar trarão consequências. Isso é uma outra coisa. Então, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, mas eu vou sofrer as consequências dependendo das decisões que eu tomar. Então, Deus respeita isso, né? Até a própria palavra de Deus diz, né? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se alguém abrir, ele vai entrar e vai fazer morada ali. Se a pessoa abrir, ele bate na porta. Ele não arromba a porta. Ele bate. Você tem que querê-lo. Então, ele respeita. Ele respeita as nossas atitudes. Ele respeita os nossos desejos. Ele respeita. E, claro, o que ele faz? Então, o que Deus faz? Deus mostra para a gente um caminho. Olha, aliás, se você lê a Bíblia, pega a sua Bíblia, você deve ter a Bíblia em casa. Pega a Bíblia e abre lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que você vai entender isso perfeitamente. Diz lá, se, em outras palavras, vou resumir de uma maneira bem jovial, né? Se você obedecer o que eu estou mandando, vai acontecer tudo de bom na sua vida. Tudo de bom. Você vai ser abençoado no campo, na cidade, onde você for, você vai ser abençoado, seus filhos vão ser abençoados, você vai comer do melhor, quer dizer, você vai ser cabeça, não cauda. Se você obedecer o que eu estou falando, vai acontecer isso. Se você desobedecer, vai acontecer isso. E as maldições são muito maiores do que as bênçãos. Vai acontecer isso. Quer dizer, não é ele que decide o que vai acontecer na nossa vida. Somos nós que decidimos, de acordo com as escolhas que nós fazemos. A gente sempre fala, né, que a gente teve um encontro jovem que o tema foi a conta vai chegar. A conta chega. A vida é um cartão de crédito sem limite. Você pode gastar o que você quiser, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. E nesse de pagar, quando as pessoas começam a ver a conta, então muitos fazem como ele estava falando, se revoltam contra Deus. Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou meu marido embora? Por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Por que eu estou doente? Mas elas esquecem das escolhas que foram feitas lá atrás. Então, por isso que o jovem inteligente, a pessoa inteligente, ela faz as escolhas de acordo com a palavra de Deus. Porque aí você vai colher os frutos. Entendeu? Então, não culpe a Deus, não. Se você culpar a Deus, você está culpando aquele que pode te ajudar a tirar essa situação. Então, não é inteligente. Se você se voltar contra Deus, você está se voltando contra o único que pode tirar você dessa situação. E se tem alguém que você não quer briga, é com Deus. Não é verdade? Então, use a cabeça. Então, naquele momento lá que você culpava a Deus por tudo. Foi, né? sim, senhor. E isso tudo eu buscava nesses lugares suprir a carência, né, bispo? Desde lá do início, da falta do meu pai, que embora eu falasse que eu não sinto falta dele, mas era uma carência. A atenção dentro de casa era uma carência. Só que eu supria isso, como o senhor falou, com escolhas erradas. Como é que você chegou na Força Jovem, então? Como é que foi?
Bispo, minha família, minhas 2 irmãs, elas conheceram a igreja primeiro que eu, né? E eu, pelo fato de estar com esse orgulho já contra tudo e contra todos, eu não abri o meu coração a isso. Eu julgava elas foram levantadas obreiras logo cedo, quando abraçaram a fé, e eu carregava esse orgulho. E você viu mudanças nelas? Vi, sim, senhor. Eu via mudança e me incomodava, porque eu não tinha o que elas tinham. Elas chegavam em casa depois de um domingo de manhã, por exemplo, de passar um domingo inteiro na igreja. Eu falava, não é possível. Não é possível que ela tenha prazer em fazer tudo isso. Eu não tenho isso, eu não tenho o que ela tem. Na segunda-feira eu vou para a escola, vou trabalhar, eu vou estar cansado, ela vai com brilho no rosto, com um sorriso na cara. Ela serve a esse Deus que ela não pode ver nem tocar. E ela é feliz, eu não sou feliz. E ela sempre convidava. Mas eu não cedia e carregava esse orgulho. Mas aí um dia, bispo, eu nessas revoltas, essas madrugadas, eu saí, eu aceitei um convite de uns amigos para beber. Fiquei muito ruim, com a intenção de chegar em casa e só dormir. Eu só queria dormir, porque eu sabia que elas iam falar alguma coisa. Eu cheguei em casa, eu deitei na cama com a intenção, vou apagar e amanhã é outro dia. Hoje eu já fiz o que tinha que fazer. Só que essa noite eu não dormi, bispo. Eu estava muito mal, mas eu não dormi. E eu só pensava na morte. Só que eu pensava na morte como, pode ser uma saída. Mas o que vai acontecer se eu morrer? Isso me apavorava. Por isso que eu não dormi. Eu não dormi. E nessa madrugada eu lembrei de um convite que elas fizeram para mim. Na verdade, foi uma proposta que elas fizeram para mim, né? Se um dia você precisar de ajuda e se ver sem saída, a gente está aqui. A gente não vai te obrigar. Agora, o que a gente tem, você pode ter. E nessa madrugada, após não conseguir dormir, eu pedi ajuda de manhã para elas. Elas eram, graças a Deus, porque elas ficaram muito felizes, já serviam a Deus, mas ali elas aceitaram me ajudar. Olha, domingo de manhã a gente vai estar na igreja. E se você quer realmente mudar, você vai estar com a gente. Você vai estar com a gente. E esse domingo, bispo, eu fiquei apreensivo, porque foi numa quarta-feira, quinta-feira que eu falei, pedi ajuda para elas. Elas falaram, no domingo você vai com a gente. E eu fiquei esperando esse domingo de manhã. Ali, naquela reunião, o pastor falou tudo. Depois eu perguntei, você falou pro pastor, mãe, a minha situação? Porque o pastor pregou o que eu estava vivendo, bispo. O que eu estava vivendo. Ele falou do vazio. Ele falou em buscar em lugares errados. O que você tanto procura está aqui, está no altar. Está no altar. Talvez você está aí com o seu orgulho, você está aí no seu lugar com achismo, e era o que eu tinha dentro de mim. Era o que eu tinha dentro de mim. Depois da reunião, eu pedi ajuda, pedi orientação do obreiro, do pastor, para me batizar nas águas. Porque eu falei, se essa é a saída, se o que elas têm é de verdade, eu quero ter isso. E eu vou ter isso. E eu vou mergulhar de cabeça. Pastor, o que precisa fazer? Batizar? Me batiza. De tarde eu voltei na igreja e me batizei nas águas. Me batizei, decidi. Eu falei, vou buscar. Se esse Deus existe, ele vai me responder. Ali o orgulho já tinha ficado para trás, bispo. Me batizei nas águas, a venda dos meus olhos saiu. A venda, porque só o fato de ter se entregue nas águas eu já vi. Esse é o lugar que eu tenho que estar. Mas eu quero muito mais. O pastor me apresentou, se batizar nas águas, rapaz, não é o suficiente. Você precisa conhecer a Deus de verdade. E eu nunca tinha conhecido a Deus. Só ouvi falar e de deuses que não respondiam. E busquei. Tive um encontro com Deus. A minha mente mudou. E o pastor me apresentou. O Espírito Santo, ele falou, ele me explicou o que é o Espírito Santo. Participei nas quartas-feiras. Busquei a minha libertação. Continuei fazendo a corrente de sexta-feira. 3 meses. 3 meses, a busca incessante. 3 meses de igreja. Pelo Espírito Santo e sacrificar. Eu fui batizado com o Espírito Santo. A paz que eu nunca tive, eu recebi naquele algo a mais. Foi numa reunião do algo a mais. Algo a mais, né? Sim, senhor. Como a gente vai ter hoje, daqui a Sim, pouquinho. senhor. Então, eu vi a oportunidade, bispo. o que mudou em você ali, Bispo, a partir daquele dia? Bispo, como eu falei para o senhor, a venda tirou uma venda dos meus olhos, um peso das minhas costas. A minha mente mudou. Eu passei a olhar como o senhor comentou agora há pouco. Não eram as pessoas o problema, e Deus também não era o culpado do que eu tinha passado, da situação que eu estava enfrentando. Eu colhi os frutos daquilo que eu plantei. Mas eu podia mudar a minha história. A partir daquele momento ali, de decisão, de entrega, de renúncia. E mudou. E mudou, sim, senhor. Graças a Deus. Você está na Força Jovem há quanto tempo? Eu estou há 4 anos na Força Jovem, bispo. 4 anos? Sim, senhor. Faz o quê? Qual eu sou projeto? cabeça de tribo do Arcanjos. Do Arcanjos. Sim, senhor. É isso aí. Quer dizer, olha a vida desses jovens. Onde que era para eles estarem hoje, né? Se não fosse esse trabalho, se eles não tivessem se entregado, buscado a direção certa, o que teria acontecido com eles? Talvez a Rani estava morta, né? Pensava em se matar, então provavelmente ia tirar a própria vida. Você ia ser um revoltado lá fora fazendo besteira, né?
mas estão aqui hoje, graças a Deus. É isso aí. Então, você que está nos assistindo aí agora, jovem, quer se juntar a nós, a Força Jovem, para os jovens a partir dos 15 anos de idade. Não importa o seu passado, não importa o que você já fez, não importa se você já teve raiva de Deus, se você já tentou o suicídio, se você já se envolveu com mulher, com homem e usou droga, não importa. A gente não está aqui para te julgar, nós estamos aqui para te ajudar, para que você venha usar os seus talentos de uma maneira certa e venha encontrar essa paz, essa felicidade que só Deus tem para dar. Tá bom? Então, lembrando a todos, daqui a pouquinho a reunião do Algo a Mais, 7h30 da noite, aqui na nossa Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia 499, ou no polo da FJU mais próximo de você. E nesse final de semana agora, nós teremos o Encontro Jovem, o primeiro. É isso aí, colocando Deus em primeiro lugar. Olha só, quem sabe não vai ser a primeira experiência que você vai ter com Deus, como aconteceu com ele naquele dia do Algo a Mais. Quem sabe? Nesse Encontro Jovem, o primeiro, vai ser o primeiro dia que você vai poder sorrir de verdade e dizer, olha, que paz, que felicidade. A gente vai falar mais sobre isso nesse encontro, então não perca e esteja com a gente, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até amanhã aqui no mesmo horário, nos mesmos canais. Dá tchau pra eles lá, faz assim, ó. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Brasília, capital. Capital. Tomada no momento, tomada em frente ao Congresso Nacional. Várias pessoas já estão presas. O Miro tá muito estranho. Parece que ele vai explodir a qualquer momento. Meu grande revolucionário, como você tá? O dia não tá nada bem. Ainda mais com aqueles ratos que tomaram o poder. Calma, não perde o controle não. Respira, usa a inteligência, meu amigo. Um homem tão inteligente como você não tem aqui na faculdade. O seu discurso precisa mostrar pra galera do outro lado que somos a resistência, entendeu? Nós somos a juventude. O futuro depende da gente. Se eles vestem verde e amarelo, o nosso sangue é vermelho. Você não me conhece, sim. Conheço muito bem pessoas como você. Que palhaçada é essa? Então quer dizer que você é um deles. Pessoal, é o seguinte. Vocês sabem o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Nada de olho por olho ou dente por dente. É pra dar outra face. Nós somos a esperança dessa faculdade. Daqui a 1 hora, vai lá no Pesadelo. Vai ter uma coisinha que você vai gostar bastante. O quê? Não fura. Miro. Sou eu, quem você tanto persegue.